Seja bem-vindo a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui nesse canal eu falo sobre o diagnóstico psiquiátrico, sobre uma perspectiva dimensional, não categorial, da psicopatologia. E hoje, depois de uma série aqui de vídeos, este é o quarto vídeo dessa série sobre o diagnóstico diferencial, vou falar sobre um tema específico, o diagnóstico entre depressão e transtorno bipolar. Se você se interessa por esse tema, quer saber mais sobre o diagnóstico psiquiátrico, se inscreva no canal, ative as notificações aí para você receber o aviso quando eu publicar um novo vídeo. Deixe sugestões, dicas, etc. Estou sempre aqui disponível para conversar sobre esse tema. A ideia é falar sobre o diagnóstico diferencial entre a depressão e o transtorno bipolar. Por depressão, claro que eu me refiro à depressão unipolar, ou como ali o DSM chama de transtorno depressivo maior, em contraste com o transtorno bipolar, que tem fases de humor hipomaníacas, maníacas, mistas ou depressivas. A ideia é trazer para você aqui nesses vídeos uma nova maneira de enxergar o diagnóstico diferencial. Talvez esse diagnóstico específico, esse diferencial específico, seja um dos mais estudados na psiquiatria, mas mesmo assim eu me deparei, ao estudar esse tema, com uma carência de informações que eu fui conseguir obter na hora que eu vasculhei o PubMed, na hora que eu fui atrás de inúmeros livros para concatenar essas informações que eu trouxe aqui, uma versão bastante resumida neste vídeo, mas que estará disponível num curso sobre o diagnóstico diferencial, que eu e um amigo meu, Mauro Medeiros, também psiquiatra, que nós estamos organizando, que vai acontecer dia 27 de abril e que vai ter uma aula só sobre esse tema aqui, do diagnóstico diferencial em transtorno depressivo maior e transtorno bipolar. Eu vou falar nesse vídeo alguns elementos fundamentais. Em primeiro lugar, a maior parte dos pacientes com transtorno bipolar não passa, a maior parte do tempo, em mania ou hipomania. A maior parte do tempo o paciente está ou deprimido ou ele está eutímico, sem grandes manifestações patológicas, psicopatológicas de humor. Fato é, portanto, que a gente não vai poder esperar fazer esse diagnóstico se o paciente se apresentar na nossa frente em mania ou hipomania. A gente vai precisar fazer esse diagnóstico além dessa apresentação. É claro que se o paciente chega hipomaníaco, ele chega maníaco no nosso consultório, a gente é capaz de fazer o exame de estado mental e perceber isso, o diagnóstico acaba sendo, de certa maneira, imediato. Por outro lado, se, e essa é a maior parte dos casos, se o paciente não se encontra hipomaníaco ou maníaco no nosso consultório, ele está deprimido ou ele está eutímico, a gente vai precisar investigar sistematicamente a vida dessa pessoa para avaliar se isso aconteceu no passado, porque isso é suficiente para mudar o diagnóstico. E essa avaliação retrospectiva, que a gente pode chamar de varredura para mania ou hipomania, ela precisa ser feita com um método, ela precisa ser feita com um critério apropriado, tanto para que a gente não deixe de perceber hipomanias ou manias do passado, quanto que a gente não perceba manifestações não patológicas de momentos de maior extroversão, de momentos de grande alegria, de outras situações que poderiam ser confundidas ali com um quadro de hipomania ou mania. Ou seja, a gente vai precisar de um método, vai precisar de uma maneira de fazer isso. A literatura oferece para a gente uma série de orientações sobre isso. Existem entrevistas estruturadas, existem escalas que nos ajudam e que podem contribuir, além dos nossos conhecimentos de psicopatologia de entrevista, para que a gente possa fazer uma avaliação com acurácia, nenhum superdiagnóstico, nenhum subdiagnóstico da presença na biografia do paciente desses episódios de hipomania ou de mania. Nós sabemos que o transtorno bipolar é uma condição clínica que tem uma grande herdabilidade genética e é muito relevante saber se o paciente tem, principalmente em parentes de primeiro grau, alguém tem alguma pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, e a gente deve perguntar não somente sobre o diagnósticos firmados do transtorno bipolar ou sobre manifestações clínicas que possam ser compatíveis com o transtorno bipolar. Isso vai mudar o que a gente chama de probabilidade a priori, para a gente avaliar se uma manifestação clínica de um nosso paciente é compatível ou não é compatível com o transtorno bipolar. Se aquela avaliação que a gente fez
mostra para a gente uma possibilidade de que em determinado período o paciente teve ou o paciente não teve um quadro de hipomania ou mania. Outro critério que a gente vai ter que avaliar é como é que essa pessoa se deu com o uso de antidepressivos no passado. A gente sabe que tem uma porcentagem da população, não é uma porcentagem alta, mas é uma porcentagem que é relevante mesmo assim, mesmo não sendo tão comum, de pessoas que têm euforia, ou que ficam com apresentações típicas de transtorno bipolar, sejam apresentações mistas ou apresentações hipomaníacas, maníacas, com o uso de antidepressivos. E a população cada vez mais usa antidepressivos. Então pode ser que no passado a pessoa tenha usado por outra razão, que não o quadro clínico que se apresenta para você agora, ou pode ser que tenha sido uma apresentação semelhante ao quadro clínico atual, se o paciente tem mutação de ansiedade generalizada, toque, fobia social ou mesmo depressão, se no passado a pessoa teve uma ativação, sintomas compatíveis com o transtorno bipolar diante do uso de antidepressivo ou, francamente, também diante do uso de estimulantes ou outras medicações que possam gerar esses quadros. Novamente, não é o mais frequente que isso aconteça, mas se isso acontece, isso é relevante para nós, para contribuir para esse diagnóstico diferencial. Eu falei sobre uma análise da biografia retrospectiva da presença de hipomania ou mania, eu falei de outros dois critérios que mudam o nosso entendimento, a probabilidade de alguém ter transtorno bipolar, que é a história familiar e o que a gente chama de Treatment Emergent Affective Switch, TEAS em inglês, né, seriam essas viradas de humor com antidepressivo, mas existem outros elementos que a gente considera. Nós precisamos ter lentes longitudinais. Eu já falei para você sobre lentes longitudinais retrospectivas na hora que a gente faz uma análise biográfica do paciente, mas a gente vai ter lentes prospectivas porque a gente sabe que ao longo do tempo, os pacientes que têm um diagnóstico apropriado de depressão unipolar, transtorno depressivo maior, eles têm uma determinada taxa de conversão para transtorno bipolar. Sim, isso acontece, então a gente tem que estar atento para isso conforme a gente faz o segmento de um paciente, que se estima de 1,5% de conversão por ano, o que significa que a gente tenha que estar de olhos abertos, atento, o paciente bem orientado, faz parte da psicoeducação, na minha opinião, esse tipo de possibilidade, ou seja, que a gente não está dando um diagnóstico para o paciente que é um diagnóstico absolutamente estável, a gente tem que ficar de olho em mudanças de diagnóstico, isso é uma característica do diagnóstico psiquiátrico que a gente tem que ter em mente. E um outro elemento é a gente não achar que porque um paciente tem um determinado diagnóstico, que ele não vai ter transtorno bipolar. Por exemplo, a gente estima que 30% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline tenham transtorno bipolar, tal qual muito bem documentado em uma coorte de pacientes com transtorno de personalidade borderline seguida por muitos anos. A questão é, o fato de o paciente ter uma personalidade borderline não significa que ele não tem transtorno bipolar. Ou seja, às vezes a gente tem alguns diagnósticos como excludentes que na verdade não são. A gente precisa considerar a possibilidade de comorbidade. Mas veja que a maior parte das pessoas que têm personalidade borderline não tem transtorno bipolar. 70% não tem. Ou seja, a gente precisa estar atento porque 30% é muito, e continua não sendo a maioria. Ou seja, a gente tem que ter lentes retrospectivas e lentes prospectivas, ambas longitudinais. A gente tem que ter um entendimento de origem do transtorno bipolar, seu componente genético, a gente tem que ter um entendimento de como é que as nossas intervenções podem revelar transtorno bipolar através dessas viradas afetivas que muitos remédios antidepressivos e estimulantes podem causar, assim como a gente tem que ter em mente que os diagnósticos não são, em geral, excludentes entre si. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade pode ter um transtorno bipolar, ainda que naturalmente a gente não fale que uma pessoa tem transtorno bipolar e depressão, mas que ele possa ter uma depressão como parte do transtorno bipolar, no caso, uma depressão bipolar e não um transtorno depressivo maior. Para encerrar esse vídeo, eu vou falar sobre superdiagnóstico e subdiagnóstico de transtorno bipolar. Existe uma discussão na literatura, e eu vejo que é uma discussão um pouco problemática, como se a gente ou tivesse superdiagnóstico ou tivesse subdiagnóstico de transtorno bipolar. Eu não vejo que essas condições sejam excludentes entre si, e que a gente possa ter superdiagnóstico em uma série de circunstâncias e subdiagnóstico em uma série de circunstâncias. Eu vou trazer aqui algumas orientações de como é que a gente
evita ambas essas situações que são ruins para os nossos pacientes. Por exemplo, para evitar superdiagnóstico, a gente vai ter que evitar fazer o diagnóstico de transtorno bipolar por sintomas inespecíficos, como irritabilidade, insônia, que não são sintomas que são específicos do transtorno bipolar. O que são específicos do transtorno bipolar é a presença de sintomas maníacos em uma quantidade e uma intensidade relevantes para concluir que a gente tem ali um quadro de hipomania, um quadro de mania. Não confundir qualquer expansividade com hipomania. Os seres humanos muitas vezes têm momentos de variação de humor que não são suficientes para concretizar um diagnóstico de uma hipomania e retrospectivamente pode ser difícil de diferenciar. Com muita frequência, esse diagnóstico retrospectivo ele pode ser feito com mais precisão quando a gente conversa com outras pessoas que tiveram presentes naquele momento e que prestam atenção no indivíduo. A gente pode ali ter uma precisão maior ao recolher mais informações sobre o assunto, de outros pontos de vista. O que a gente precisa também é avaliar de fato o que aconteceu. Muitas vezes a gente vê episódios na vida da pessoa e isso pode ser transtorno bipolar. E quando a gente vai ver, de fato, poderia ter essa possibilidade de ser transtorno bipolar. Mas a gente precisa esclarecer aquelas compras que parecem excessivas, aquela viagem impulsiva, aquele momento em que a pessoa estava diferente, o que estava de fato acontecendo. A gente precisa esclarecer as informações. Digo isso porque eu vejo com frequência uma dúvida pairando eternamente sobre um caso clínico de que poderia ser transtorno bipolar, porque em algum momento aconteceu alguma coisa que não foi bem investigado. Que a gente então investigue, e evitando muitas vezes um diagnóstico equivocado ou uma dúvida que faz com que o profissional hesite. Hesitação clínica é um problema, porque a gente não tem uma certeza e não conduz um tratamento apropriado, porque a gente hesita em efetuar um tratamento que, na verdade, não seria o mais apropriado para transtorno bipolar. Então a gente precisa ter uma acurácia e, digamos assim, uma precisão e um grau de certeza o suficiente para poder organizar tratamentos de maneira efetivamente implementada e não com hesitação. Mas a gente precisa evitar o subdiagnóstico de transtorno bipolar, que é algo que sem dúvida alguma acontece. A gente precisa realizar essa varredura retrospectiva, a gente não pode só depender da apresentação clínica que aparece no consultório, a gente precisa avaliar probabilidades a priori com história familiar, por exemplo, aquilo que eu expliquei anteriormente, e a gente precisa estar atento para essa lente prospectiva de um diagnóstico se modificar ao longo do tempo. Ou seja, essas são 3 premissas que, se a gente seguir, a gente vai reduzir esse risco de subdiagnóstico de transtorno bipolar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, clique ali no sininho para você receber outros vídeos. Se interessou por saber mais sobre o diagnóstico diferencial aqui, no caso, depressão, transtorno bipolar, fique atento, vai ter ali na sua descrição um link para a inscrição desse curso do dia 24 de abril sobre o diagnóstico diferencial dos transtornos mentais. Quero para você que eu não encontrei nenhum curso sobre esse assunto, então eu e meu amigo Mauro Medeiros somos psiquiatras, a gente sentou para revisar a literatura e organizar esse curso especificamente sobre esse tema, e você que é profissional de saúde será muito bem-vindo nessa iniciativa pedagógica que a gente organizou. Um abraço e até mais.